E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer uma dica para o exame do CFC de vocês sobre perícia contábil e três pontos, né, simples que são bastante cobrados aí na prova e que normalmente, né, geram bastante dúvida nos alunos. Então, abordar de maneira simples e a gente vai fazer a aplicação, verificar como que a banca tem cobrado esses pontos na prova, legal? Bom, primeiro ponto, objeto da perícia. A que se refere o objeto da perícia, né, que é um ponto que a prova gosta bastante de cobrar. O objeto da perícia é a delimitação, é o limite do trabalho do profissional. Então, quando a pergunta, a questão diz para você o seguinte, olha, observe, né, o que é o limite da perícia, ou quando o juiz lá no despacho dele que designa a realização da perícia, ele diz, olha, o perito observe o objeto da perícia. Ele está dizendo para você, né, para você observar os limites do trabalho, para você se ater, fazer o trabalho de acordo com o que foi determinado, no caso da perícia judicial pelo juiz, ou se for uma perícia, por exemplo, extrajudicial, né, de acordo com os limites que a parte ou que as partes contratantes estabeleceram para o profissional realizar o trabalho, beleza? Então, o objeto tem relação com essa questão dos limites, né? Se ater ao objeto da perícia é fazer aquilo que efetivamente você foi nomeado, no caso da perícia judicial, ou contratado na extrajudicial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante: quem pode fazer perícias de natureza contábil? Então, todos nós já sabemos, né, que a realização de perícias é um trabalho exclusivo do bacharel em ciências contábeis com registro ativo no CRC, ou seja, o contador, tá certo? Então, essa imposição, ela vem lá, né, do Decreto 9295 de 1946, lá no artigo 25, a linha C, né, que o decreto, de maneira geral, institui o Conselho Federal de Contabilidade, e nesse artigo e a linha específica ele define que quem pode fazer perícia é apenas o contador, é uma atividade privativa do bacharel em contabilidade com registro ativo no CRC. E, né, aproveitando esse ponto aqui, muita gente pergunta a respeito do CNPC, né, do Cadastro Nacional de Peritos Contadores. É obrigatório ter o registro no CNPC para fazer perícia? Não, não é obrigatório, tá certo? Então, o CNPC ele é um cadastro que tem o objetivo de contribuir ali com os tribunais, atende uma exigência lá do Código de Processo Civil, até posteriormente eu posso gravar um vídeo específico sobre isso, mas ele é um cadastro facultativo. Então, não é obrigatório o registro no CNPC para fazer, né, para trabalhar com perícias de natureza contábil, beleza? Esse foi o segundo ponto importante. O terceiro ponto diz respeito aos procedimentos de perícia contábil, tá? O que são esses procedimentos? Eles são parâmetros que fundamentam o trabalho do profissional e eles estão lá na NBC TP01. Então, aproveitando que eu chamei atenção para essa NBC, atentem que teve uma versão nova da NBC agora de março de 2020. Então, cuidado para você não pegar a NBC né, antiga, o material antigo para estudar, porque a gente tem uma nova versão aí de 2020 já disponível, legal? Então, de maneira geral, esses procedimentos, eles são, né, parâmetros para que o profissional possa elaborar o seu laudo ou o seu parecer de maneira mais fundamentada. E a norma traz N procedimentos, né? Então, a gente vai ter lá mensuração, avaliação, exame, vistoria, enfim, tem N outros procedimentos que estão indicados lá na NBC-TP01, que é importante que vocês deem uma boa lida para a realização da prova. Legal? Então, esses são os três pontos que eu queria tratar: o objeto da perícia, a que se refere, quem pode fazer a perícia, né? A gente já viu que é só o contador, e os procedimentos de perícia, o que são e alguns deles. Então, vamos dar uma olhadinha numa questão do exame e verificar como que a banca tem cobrado esses temas aí na prova. Vamos dar uma olhadinha lá. Tudo bem, moçada, estou aqui com a questão 47 do exame 2017-02, diz o seguinte: de acordo com a NBCTP 01, perícia contábil, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos, e em seguida assinale a opção correta. Primeiro, o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil têm por limite o próprio objeto da perícia deferida ou contratada. Perfeito. Está de acordo com aquilo que eu conversei com vocês no começo do vídeo, o objeto da perícia é o que define o limite dela, tá certo? Então, aqui está perfeito, de acordo com a norma. Vamos lá, item 2, a perícia contábil é de competência exclusiva do contador em situação regular,
perante o Conselho Regional de Contabilidade da sua região. Perfeito. Então, aos técnicos em contabilidade é vedada a realização de perícias e é óbvio, né, que para que o profissional atue precisa estar em condição regular junto ao CRC do estado que ele está registrado. E terceiro, os procedimentos periciais contábeis visam a fundamentar o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil e abrangem total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. Essa redação aqui, então esse item que está correto, né? A gente tem que lembrar que essa prova é de 2017, mas a gente teve ligeiras modificações aqui nessa redação da NBCTP01, então a gente precisa cuidar aí que tem algumas pequenas modificações, tá certo? Mas aqui na nossa questão as três estão corretas. Então, 1, 2, 3, verdadeiro, 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 a letra A que responde adequadamente aí a nossa questão. Legal? Bom, a gente tem que tomar cuidado aí, porque na NBC, eu vou até projetar para vocês aqui, os procedimentos, de acordo com a norma de 2020, são exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação, certificação e testabilidade. Então, vejam que testabilidade não está aqui, né? Então, tomar cuidado porque, claro, essa questão é de 2017, estava correto na época, né? Mas a gente tem uma nova norma aí de março de 2020 que modificou ligeiramente alguns pontos da NBCTP01. Legal, moçada? Então, vejam, questões de perícia normalmente são bem fáceis, mas no geral os alunos têm um pouco de dificuldade com a perícia, principalmente com a norma, né? Então a gente tem duas normas básicas de perícia, enfim, é necessário realmente ler. E para quem vivencia isso aqui no dia a dia é mais simples, né? Mas para quem não trabalha com perícia, então acaba tendo que realmente se desdobrar no estudo para conseguir ter um bom desempenho e não perder uma questão dessa que é bastante simples. Legal? Bom, então por esse Detona CRC é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre perícia, deixe nos comentários. Peço que se inscrevam aí também no canal, eu sempre tenho postado vídeos novos. E é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu aí, moçada. Bons estudos, até mais.